E se você fosse acusado de um crime que tem certeza absoluta de não ter cometido, mas as provas contra você fossem incontestáveis? Um crime brutal, um suspeito com provas irrefutáveis contra ele, mas também com um álibi perfeito. Como uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que abre Outsider, uma das histórias mais intensas que Stephen King já escreveu, e que nos leva por uma investigação que desafia tudo o que conhecemos sobre realidade. Stephen King é um mestre do terror e do suspense. Autor de clássicos como Carrie, a Estranha e O Iluminado. Ele domina a arte de criar histórias que mexem com os nossos medos mais profundos. Outsider foi publicado em 2018 e marca o retorno do autor ao sobrenatural, misturando investigação policial com elementos paranormais de forma brilhante. O corpo de um menino de 11 anos é encontrado abandonado no parque de Flint City, uma pequena cidade do Texas. O crime é brutal e chocante. Testemunhas e impressões digitais apontam para Terry Mentler, uma das figuras mais respeitadas da cidade. Treinador da Liga Infantil de Beisebol, professor de inglês, casado e pai de 2 garotas. O detetive Ralph Anderson não hesita em ordenar uma prisão rápida e pública, fazendo com que toda a cidade saiba que o treinador T é o principal suspeito. A prisão acontece durante um jogo, na frente de mais de 1.000 pessoas, incluindo a esposa e as filhas de Terry. Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson. For the what? A natureza abominável do crime e as provas físicas parecem irrefutáveis. Mas então surge algo inesperado. Terry tem um álibi. No dia e horário do crime, ele estava em outra cidade, participando de uma conferência literária, acompanhado de outros professores. Há até provas audiovisuais, um vídeo que o captura nesse evento no exato momento do crime. Como uma pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? O livro pode ser claramente dividido em 2 partes. Na primeira, funciona como um mistério policial. É preciso descobrir quem realmente cometeu o crime e como isso foi possível. King intercala a narrativa com depoimentos à polícia, mostrando exatamente o que o detetive Anderson ouviu e por que tomou as decisões que tomou. Conforme a investigação avança, a história se transforma em uma montanha-russa de tensão. Há evidências contraditórias, mas todas extremamente consistentes. Ralph Anderson, que conheceu Terry a vida inteira e que o seu filho era treinado por ele, se sente profundamente perturbado. Ele quer acreditar que conhecia aquele homem, mas as provas são inegáveis. Então, algo acontece. Algo que muda completamente o rumo da história. É nesse momento que entra em cena a detetive particular Holly Gibney, trazendo uma perspectiva diferente para o caso. A partir daí, o livro adentra o sobrenatural, explorando lendas e ideias que habitam o subconsciente de todas as culturas. King se inspirou em folclores latinos e especialmente no conto William Wilson, de Edgar Allan Poe, sobre um rapaz que encontra no primeiro dia de escola alguém idêntico a ele, mesmo nome, mesma aparência, mesmo jeito de agir, falar e se vestir. Essas referências trazem um substrato rico para a história. Como sempre, King cria personagens cheios de camadas. Cada um tem seu papel na história. Alguns aceitam e facilitam as descobertas, enquanto outros resistem ao que está sendo revelado. I have no tolerance for the unexplainable. Well then, sir, you'll have no tolerance for me. Isso gera um embate interessante entre pessoas que, mesmo com abordagens diferentes, querem chegar à verdade. E claro, há sempre aquele conflito interno entre acreditar ou não no paranormal. Algo que Stephen King sabe explorar como ninguém. A partir da tragédia, uma série de eventos inesperados e nada agradáveis começam a acontecer. Tanto a família do possível assassino, quanto a família da vítima se tornam também vítimas de toda essa situação. E você vai querer justiça, vai torcer para que
todos os erros cometidos pelos investigadores sejam corrigidos. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido deixar em vocês, né, essa sementinha de desejo para ler Outsider. E essa leitura para mim foi incrível, porque é um suspense muito bem construído, né, uma investigação policial na primeira parte. E aí na segunda parte ela vem com essa pitada de paranormal. E os personagens são muito bem construídos, então você sente empatia por todos. Mesmo quando eles cometem algum erro, você não se apega a isso, você fica do lado dele, assim, tentando... Por exemplo, o Ralph. Tem um momento em que dá muita raiva porque ele não acredita no que está acontecendo, ele não acredita que existe alguma situação que tem uma pitada de paranormal ali. Mas mesmo ele não acreditando, mesmo ele cometendo alguns erros, a gente não consegue sentir raiva dele, assim. Fica chateado em alguns momentos, mas não pega ranço do personagem, sabe? Então, assim, os personagens são maravilhosos. E também existe algumas coisas ali que me deixaram chateada, porque, por exemplo, na parte ali do suspense, tem um momento que decai, sabe? Então, assim, vai perdendo aquele suspense, o final não foi tão satisfatório como eu imaginava, porque o livro é tão bom que você imagina um final foda. Mas acontecem umas coisinhas ali, mas isso não tira o mérito da obra. Então, Outsider é uma ótima escolha para quem gosta de suspenses e que tem essa pitada de paranormal, que é uma linha que desafia ali, né, a linha tênue entre o real e o imaginário. Então vocês vão gostar muito. E agora falando um pouco, né, da série, que é uma adaptação que a HBO fez deste livro, assim, os 6 ou 5 primeiros episódios, eles são bem fiéis ao livro. Até porque, para quem não sabe, né, o Stephen King, ele cria agora os livros dele, ele escreve já pensando em uma adaptação. Porque 60% das obras dele são adaptadas para o cinema ou para a televisão. Então ele já escreve dessa forma, assim. Então fica muito fácil, né, de adaptar. Mas existem algumas mudanças, então para quem assistiu a série vale a pena ler o livro, até porque o livro... Ai, gente, sério. Até porque o livro, ele é muito... Até perdi a linha de raciocínio agora. Uma hora depois... Sim, pra quem assistiu a série, né? Pra quem assistiu a série, vale muito a pena ler o livro, porque é muito diferente. Então, até porque o livro é sempre melhor, acho que era isso que eu ia falar, até porque o livro é muito melhor sempre. Então, existem coisas aqui que são reviravoltas maravilhosas que não tem na série. E também a Holly do livro é maravilhosa. Nada contra, na verdade, assim, muito contra a Holly da série, eu vou falar por quê. Mas, assim, pra quem leu o livro também, assista a série. Porque é uma série que vai assim, te prender, né? Porque tem coisas diferentes. Algumas coisas, com certeza, você não vai gostar, mas outras são interessantes. Mas agora falando da Holly, por que eu não gosto da Holly da série? Porque, assim, a Holly do livro, ela é muito peculiar, assim. Ela tem um estilo bem particular dela. E aí, na série, eles mudaram essa personalidade da Holly. Tem coisas que ela faz na série que ela jamais faria. Vai totalmente contra... eu vou falar aqui o que é. Por exemplo, ela tem um namorado. A Holly, ela não gosta de contato, ela não gosta de pessoas. Então ela jamais namoraria. E ela é muito mais velha no livro, então na série deixaram ela bem mais jovem também, não gostei muito disso. Porque o fato dela ser mais velha também é uma característica muito forte da experiência dela de vida, de tudo que ela já passou. E então, assim, isso me deixou um pouco, assim, chateada. Não chateada, chateada não é a palavra, mas desconfortável. E deixa eu ver mais que eu posso falar. É isso, gente. Assistam a série também, tá? Não peguem ranço da série. E agora um conselho, né, pra quem vai ler Outsider.
e não leu ainda a trilogia de Mr. Mercedes, porque existe essa trilogia aqui, e é nela que a Holly aparece pela primeira vez. Então, nesses 3 livros, a personagem ela vai ser bem desenvolvida, e aí, se você não leu, você vai ficar um pouco perdido quando ela aparecer aqui em Outsider. Mas antes que vocês perguntem, né, é uma história totalmente independente, não precisa você ter lido Mr. Mercedes para entender Outsider, mas somente nessa parte da Holly, porque você vai ficar, às vezes, assim, perdido, vai querer entender um pouco mais sobre ela. Então, para você ter essa noção, você precisa ler Mr. Mercedes antes, tá bom? Mas, fora isso, se você não quiser conhecer a Holly, que é uma pena, não precisa você ler a trilogia de Mr. Mercedes. E eu vou deixar o link desses livros todos aqui, tanto da trilogia quanto de Outsider, aqui nos comentários fixados. E me deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, se você já leu Outsider, se ficou com vontade de ler, se já assistiu a série. Deixa aqui embaixo pra gente interagir. Um beijo e até a próxima!